textos, Provérbios 16, 2, só para embasar a revelação do Senhor. Depois nós vamos para Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 1. Só um minutinho aqui. Agora sim. Joga para mim aí, Provérbios 16, 2. Diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Amém? Na linguagem de hoje está assim: o Senhor pesa o coração. Você vê que o espírito aí está com letra minúscula, quer dizer o nosso homem interior. Amém? Então, todos os caminhos do homem aos seus olhos parecem puros, mas o Senhor pesa o seu coração, o seu homem interior, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha. Então, tudo que a gente acha, que a gente faz, amém? Passa pelo crivo de Deus. Não é largado, não, tá bom? Agora, Gênesis 13, a partir do versículo 1. Amém? Vou ler aqui com vocês na tela, que fica mais fácil. Vamos lá. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, para poderem habitar juntos. Porém, os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus, os parizeus, habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Algumas traduções está, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Jó os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha, desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. E Abraão mudou as suas tendas, e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Feche teus olhos. Fala conosco nessa noite, Senhor. É a tua palavra que é poderosa, que quebra cadeias, aleluia, que desfaz embaraços e que nos traz, Senhor, a verdade que nos liberta e nos transforma. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Meu Deus, trata a nossa intimidade, trata o nosso coração, que o Senhor possa estar nos purificando por dentro e por fora, preparando cada família que está aqui, Senhor, a viver o teu sobrenatural. Meu Deus, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Desde já, desfaz, Senhor, todo ataque do inimigo. Coloca na porta desse templo um anjo com a espada desembainhada, guardando e zelando pela tua casa. Desde já nós estamos declarando: Senhor, faz como lhe apraz, trata conosco e nos ensina, segundo a tua graça e poder, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Pode tomar assento. Glória a Deus. Essa é uma das histórias mais tremendas da Bíblia, né? Uma história muito poderosa e que nos traz muito ensinos, porque é uma palavra que eu diria muito presente, né? Essa questão dessa contenda entre Abraão e Ló é algo muito presente nos dias de hoje. Numa comunidade de pessoas hoje, num tempo de pessoas, melhor dizendo, aonde cada um quer ser mais ligeiro do que o outro, essa palavra ela é muito presente. Amém? Irmãos, eu sempre digo aqui, e eu vivo isso, porque eu tenho netos que são pequenos, e eu vejo isso todo dia. Uma criança com 2 anos, querido, que não sabe nada, mas que se você pôr uma boneca entre 2 meninas, elas vão se arranhar, elas vão se beliscar, mas uma quer puxar a boneca para si, não quer deixar a outra brincar. Você entende que o homem, ele já nasce com esse sentimento de querer tudo para ele. Só que eu entendo, lendo esses textos aqui, que as aparências enganam. Diga, as aparências, elas enganam. A Bíblia fala sobre Abraão e sobre o seu sobrinho Ló. A Bíblia fala que Abraão era um homem rico, um homem diferenciado. E por ele ser rico e diferenciado, entendo eu, lendo um pouquinho, conhecendo um pouquinho, que o seu sobrinho então pega essa transferência. E andando com Abraão, ele começa a prosperar. Mas quando Ló, ele atinge um patamar legal, quando Ló fica também rico, não como Abraão, mas fica rico, ele então acha que ele pode ser igual ou superior a Abraão. E ele então permite que a malandragem, que o sentimento mundano então entre no seu coração. E aí o que acontece? Eles então começam essa disputa que chega até eles, na verdade começa pelos seus pastores, por poder, pela riqueza, pelo dinheiro. Então chega um momento que não dá mais para andar junto. E Abraão então, ele diz o seguinte para o seu sobrinho: olha, vamos fazer assim, vamos ficar discutindo, nem brigando não. O que você quer fazer? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E diz a Bíblia então que Ló estende os seus olhos para a campina do Jordão, e ele então decide ir para a campina, e Abraão então pega o caminho diferente e vai para Canaã. Eu queria hoje tratar algumas coisas aqui dentro dessa história, que eu dei uma compilada aqui rapidinho para você entender, e eu queria trazer alguns ensinamentos. Eu queria falar hoje, nessa noite, sobre a síndrome de Ló. Amém? Quando eu li em Provérbios capítulo 16, versículo 2, quando eu li que Deus ele pesa o coração, é que nós precisamos tomar cuidado, porque Deus ele é o único que conhece o meu, o teu e o nosso coração. Ninguém mais conhece o coração do homem, a não ser a própria pessoa e Deus. Às vezes, querido, nós confundimos e achamos às vezes que a pessoa ela está te fazendo bem, mas na verdade o coração dela está totalmente contaminado. Às vezes você acha que a pessoa ela é boa, mas no coração dela há interesse. Às vezes a pessoa ela se coloca de um jeito que você fala: meu Deus, ela vai me ajudar, mas na verdade o coração dela quer tirar. Por quê? Porque enganoso e totalmente corrompido é o coração do homem. É isso que a Bíblia diz. E nós precisamos tomar muito cuidado. O Ló é um sinal de que o coração do homem é enganoso e totalmente corrompido. Porque quando você lê a história de Abraão e Ló, até Ló se firmar na vida dele como homem, Ló era um eterno dependente de Abraão. Ló andava com Abraão. Ló dependia da prosperidade que vinha sobre Abraão e chegava até ele. Mas quando então ele alcança a sua maturidade financeira, ele simplesmente esquece que ele estava debaixo daquela unção de Abraão. Irmãos, eu quero começar esse texto falando para você: vigia o teu coração. Cuidado com o teu coração. O coração do homem é um coração enganoso. O coração do homem é um coração que venera o próprio homem.
O teu coração, que simboliza o teu homem interior, a tua alma, te coloca acima de toda e qualquer coisa. Foi pelo coração que Lúcifer caiu. Amém? Foi pelo coração que Lúcifer fez Eva cair. Foi pelo coração que Uzias caiu. Foi pelo coração que tantos grandes homens de Deus caíram. O próprio Saul. Por quê? Porque o diabo, ele coloca no coração da pessoa a sua independência. Coloca no coração da pessoa que ela não depende de ninguém. E ela começa a se achar o bam. Foi o que aconteceu com Ló. A síndrome de Ló traz sobre nós alguns sentimentos errados que nós temos que tomar cuidado. O primeiro sentimento que eu queria compartilhar com vocês, que é um sentimento que Ló teve, que para sobre muitas pessoas dentro da igreja, é a falta de entendimento espiritual. O versículo 2, deixa eu ir lá, que eu não tinha aberto lá, eu li no telão. O versículo 2 do capítulo 13, diz assim, ó: era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Versículo 5. Ló, que ia com Abraão. Escuta, a Bíblia, ela é um livro de detalhes. Não era Abraão que ia com Ló. A promessa estava sobre quem? Sobre Abraão. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Eu conheço o final da história. Muitos de vocês também conhecem. Qual é o problema aqui? O problema é que Ló não tinha entendimento espiritual nenhum. Ló achou que ele estava prosperando pela sua capacidade humana. Ele esqueceu que não era Abraão que estava indo com ele. Era ele que estava indo com Abraão. Por quê? Porque ele estava debaixo da promessa que estava sobre Abraão. A promessa de prosperidade, de riqueza, de multiplicação, não estava sobre Ló, estava sobre Abraão. E Ló sabia disso. Por quê? Porque Ló era sobrinho de Abraão. E Ló sabia, pelo menos essa questão Ló sabia, mas não tinha o entendimento. Preste atenção, querido. É por isso que muita gente fica derrapando na sua vida com Deus, porque ela esquece que ela está debaixo de uma transferência. Amém? Por exemplo, eu já preguei aqui algumas vezes sobre a questão Elias, Eliseu e Geazi. Amém? A transferência de Elias foi para Eliseu, mas quando foi para Geazi, ela foi abortada. Por quê? Porque Geazi pensou que poderia andar sozinho, e ele permitiu que a síndrome de Ló entrasse no coração dele, porque ele mentiu para o profeta. Por quê? Porque ele enganou, porque ele quis fazer do jeito dele, porque ele achou que ele podia. Resultado, ele ganhou foi uma lepra na testa e saiu fora do arraial. Essa síndrome, ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela tira o nosso entendimento, ela não permite que você entenda os valores espirituais. Amém? Porque, por exemplo, muitas famílias hoje estão em crise. Por quê? Porque o pai não exerce o sacerdócio, a mãe não se coloca debaixo, os filhos não respeitam ninguém. Essa casa está em sérios prejuízos. Por quê? Porque infelizmente não há um entendimento espiritual. Eu canso de ministrar casais. Irmão, tem famílias que eu ministro há anos, e há anos é o mesmo problema. Por quê? Porque a mente é cauterizada, porque a pessoa não se abre para o novo, porque a pessoa não se abre para a palavra de Deus. E essa síndrome de Ló está sobre ela. Ela acha que ela pode tudo, que ela sabe que ela tem a revelação de tudo. Meu irmão, escuta, isso é engano, e você não vai chegar a lugar nenhum. Amém? Porque Ló não chegou a lugar nenhum. Por que Ló não chegou a lugar nenhum? Porque era para Ló ficar, quietinho, debaixo da unção de Abraão, caminhando com Abraão, e só vivendo as bênçãos de Deus que vinham através de Abraão, mas que ele não recebeu. Por quê? Porque infelizmente tinha o olho maior do que a barriga. Por quê? Porque era zoião, porque achou que podia, mas não podia. Ele abriu mão da melhor parte. Qual a melhor parte, bispo? Ele abriu mão de andar com Abraão. Abraão tinha a bênção do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, olha de quem, por quem você está andando debaixo. Se você está andando debaixo de um grande homem de Deus, se permita que a unção seja transferida e que cause em você resultados poderosos em nome de Jesus. Glória a Deus. Segunda ação dessa síndrome de Ló,
versículo 8, diz assim: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre nós, entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados, né? Na tradução que a gente leu aqui na tela, porque somos irmãos. O segundo sentimento que essa síndrome traz é o sentimento da contenda, aleluia, pelo fator prosperidade. Como assim, bispo? O Ló, ele esqueceu do espiritual por causa do material. Então, pelo fato dele ter a riqueza, ele abriu mão do espiritual, mas o que gerava riqueza nele era o espiritual. Era a bênção que estava sobre Abraão, que alcançava a vida de Ló e que fazia com que Ló prosperasse. Sem essa bênção, Ló não iria chegar a lugar nenhum, como não chegou. Por quê? Porque ele esqueceu que se Deus edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Então sabe o que acontece, queridos? A gente fica e briga na empresa, briga no aonde, briga não sei o quê, e a gente quer as nossas coisas na unha, no dente. Você não precisa disso. Você precisa da bênção de Deus. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que ralar, que você não tem que ter atitude. Não estou dizendo isso. Eu só estou te dizendo que se Deus edificar a casa, vão trabalhar os que nela edificam. Você precisa da bênção do Senhor. Você precisa que Deus... Irmão, Abraão, ele me mostra nesse texto uma tranquilidade, uma paz. O Ló está virado no giraia. O Ló quer. O Abraão está descansando. Porque Abraão sabia de onde vinha a bênção dele. Aleluia! Irmão, não existe coisas por acaso. A América, a crise da América lá, quando a inflação chega a 2%, sei lá. E outra, hein? Desde quando eu me conheço por gente, os Estados Unidos vem ter problemas assim um pouco financeiros esses tempos aqui. Sempre foi um país de muita prosperidade. Por quê? Qual é a bandeira da América? Ainda que, como aqui no Brasil, o camarada fala que é católico e nunca foi na igreja católica, é a questão da base, né? Na América também, você é o quê? Sou protestante, o cara nunca foi num culto. Mas a base da América sempre foi o cristianismo. E por ser cristão, tem a bênção de Deus, irmão. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Está tudo aqui, ó, está tudo aqui. E o Brasil? É o índio que acha que a erva cura. É o português que trouxe a idolatria. Os negros que vieram da África como escravos que trouxeram a magia. Aí misturou tudo isso. Estamos aí, Brasil. Que o cara, tudo é místico, né? O cara vê o gato preto, é a escada aberta, ele passa ali do lado. É sexta-feira 13, de cruz, né? E é isso. E aí fica essa peleja. Por quê? Falta de habilitação. Nós estamos parecendo Ló, meu irmão. Então eu quero quebrar isso da tua vida em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque eu creio, meu irmão, que o Senhor, Ele vai nos abençoar. Eu não vou precisar contender. Eu não vou precisar ficar igual um maluco, igual um louco. Eu não vou precisar, meu irmão, sabe, perder noites de sono. Ai, como é que eu vou fazer? Como é que eu não vou fazer? Não, meu irmão. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto esses dormem. É a Bíblia. Amém? Só precisa eu confiar nele. Só preciso entender que ele é o Senhor. Aleluia. Confia os teus negócios, confia as tuas finanças, confia a tua casa, confia a tua família, confia o teu casamento na mão do Todo-Poderoso, e ele vai abençoar a tua casa e a tua família em nome de Jesus Cristo. Amém? Primeira ação dessa síndrome, então, falta de entendimento espiritual. Segunda ação dessa síndrome é o sentimento de contenda. Então eu faço qualquer coisa para me ficar rico. Não, eu não faço. A coisa que eu vou fazer é trabalhar, porque a riqueza quem vai me dar é Deus. Base bíblica está lá na carta de João. A alguns Deus deu o dom de adquirir riqueza. Ser rico é dom. Amém? Amém? Todo mundo profetiza na igreja? Não. Só quem Deus deu o dom. Todo mundo fala em línguas da igreja? Variedades de línguas? Não, porque só aquele que Deus deu o dom. Vai ser todo mundo milionário na igreja? Não, só vai ter aqueles a qual Deus deu o dom. Então às vezes você fica, se você não tiver o dom não adianta.
Você pode ter o básico, Isaías 1,19, que se você ouvir e obedecer, vai comer o melhor da terra. Mas aquieta o teu coração, confia nele. Aqueles que confiam nele, meu irmão, não vão ser envergonhados. Deus se lembra dele. Lembra lá de Mefibosete, está lá largadinho, Deus se lembrou dele. Deus se lembra dos seus filhos em nome de Jesus. Terceira ação dessa síndrome, amém? A terceira ação dessa síndrome está no versículo 10. Diz assim: levantou já os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Amém? Terceira síndrome que essa malignidade traz: a falta de gratidão. Quando Abraão abriu para ele, Abraão mais uma vez mostra a sua simplicidade. E aí o que ele faz? O malandrão pega o melhor lugar, o lugar mais vistoso, né, aquela terra linda e maravilhosa, e fala: eu vou para cá. Tipo assim, você se lasque lá no deserto. Porque geograficamente foi isso que aconteceu. Ló escolheu o melhor lugar. Daí a Bíblia dá as qualidades, os adjetivos: uma campina bem regada, um lugar bonito, vistoso. Sobrou só o deserto para Abraão. Só que nós sabemos a história. O lugar que Ló foi era o lugar que posteriormente seria Sodoma e Gomorra, a qual a sua própria mulher vira estátua de sal. Na verdade, Ló, pela sua esperteza, está decretando a sua sentença. Porque se ele fosse alguém grato, ele diria para Abraão: não, escolhe o Senhor. Até hoje eu andei com o Senhor, o que eu tenho, eu louvo a Deus pela tua vida, foi através da tua vida, então escolhe o Senhor. Não, ele foi ligeiro: eu quero a campina. E aí arrumou um problemão. Nem tudo que parece é. Amém? Toma cuidado, querido. Por isso que muitas vezes a gente quebra a cara. A gente coloca expectativa em situações, em lugares, em pessoas, né? Às vezes o cara está lá bem casado, 20, 30 anos. Agora está uma moda, o cara é casado 20, 30 anos, bem casado. Aí, o cara 50, 60, quer pegar a menininha, né? Larga a mulher para pegar a menininha. Não, mas é a menininha. Nem tudo que parece é, viu? Cuidado. Será que essa menininha vai ter a paciência que a tua esposa tem até hoje? Será que ela vai, desculpa a indiscrição, mas já falando, será que ela vai lavar tuas cuecas como a tua esposa lavou até hoje? Será que vai ter comidinha na mesa? Será que vai ter cuidado, vai ter zelo? Será que vai ter? Porque esse é o problema. A gente, mas é linda. Não adianta ser linda por fora e horrível por dentro. Cuidado. Satanás tem enganado as pessoas. Satanás tem mostrado, né, uma coisa bonita, mas é engano. A terça parte dos anjos caíram pela beleza do louvor de Lúcifer. Esse cara não pode ser ruim. Olha o louvor dele. Dançaram, foram todos precipitados ao inferno. Cuidado. Seja grato ao Deus Todo-Poderoso por aquilo que Ele tem te dado, por aquilo que Ele tem feito. Amém? Para de ir pela tua visão, pela tua ótica. Começa a falar: mas é aqui mesmo, Deus. Toma cuidado. Às vezes aquilo que é vistoso, aquilo que é bonito, está te levando para a perdição. Toma cuidado, coloque teus pés no chão, dependa de Deus, ande segundo a orientação de Deus. E andando segundo a orientação de Deus, você vai ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém? Diga: eu quero ser grato. E para finalizar, a quarta síndrome de Ló, que muitas vezes visita o nosso coração. Versículo 10 e 11. O versículo que eu acabei de ler: levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor. Olha como era bonito o lugar. Era como o jardim do Senhor. Será que era feio o lugar? Como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Quarta síndrome e última de Ló é
o sentimento que faz você depender da tua visão humana e não da visão de Deus. A minha pergunta é: por que Abraão parou ali? Abraão aguardou no Senhor. Porque a vontade do Senhor para mim e para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Porque Deus jamais vai permitir que um filho dele, aleluia, que um filho dele possa trilhar um caminho de morte. O Senhor não tem caminho de morte para você, o Senhor tem caminho de vida. Escuta o que o bispo está dizendo. Famílias que andam na palavra, famílias que são tementes a Deus, Deus vai guardar, Deus vai preservar no dia mau, Deus vai é muita gente na prova porque desobedece a Deus, gente. Não estou dizendo que a gente não vai passar luta, mas Deus preserva os seus justos na hora da luta, aleluia. Obedeça ao Senhor. Seja grato ao Senhor, não ande na tua visão humana, ande na visão de Deus. Aleluia! Glória a Jesus. A visão de Deus para Neemias, humanamente falando, Neemias poderia ter morrido, mas ele seguiu a visão de Deus e teve honra. Visão de Deus para Moisés, o cara gago tem que falar com o faraó, o poderoso, mas ele foi, mesmo temeroso, mas Deus falou: vai que eu sou contigo. Visão de Deus para ele deu certo. Aleluia. A visão de Deus para nós sempre vai dar certo. Visão de Deus para Moisés: sai andando por dentro do mar. Olha que loucura. Mas ele obedeceu e o mar se abriu. Quando eu obedeço a Deus, por mais longo que seja o caminho, eu vou encontrar caminho de honra, caminho de bênçãos, de vitória. Confia no Deus da tua salvação. Confia no Deus da tua salvação. Não confie na tua visão humana. Ah, meu irmão, como a gente, todo mundo é assim, todo mundo tem um pouquinho de esperteza, e a gente quer, aplicar a nossa esperteza. Não faça isso não, anda no Senhor, confia nele. Por isso que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Aleluia, amém? Não negocie, não negocie. E o diabo, ele tem uma forma, ele tem um formato de trabalho, que eu noto. O diabo sempre vai trabalhar a questão matéria, para que a gente saia do querer de Deus. O Judas, que foi escolhido por Deus, ele não traiu Jesus por nada. Ele não tinha nenhum sentimento contra Jesus. Ele me deu uma bronca. Ele ama os 11 mais do que eu. Não. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. O ficar mais abastado para Judas, como é que eu posso falar? O ser mais abastado para Judas justificava ele entregar Jesus. Então ele vendeu Jesus. Quantas vezes a gente permite que essa gana, essa coisa do materialismo, das coisas do homem, nos tire do foco que é Cristo Jesus? O Ló, sem perceber, estava indo para a pior terra. O Ló foi bater em Sodoma e Gomorra, uma terra que Deus, ele olhou para aquele lugar e se arrependeu. Um lugar que subiu às narinas de Deus o pecado. Um lugar onde a prostituição, a sujeira comia solto. Mas quem está de fora, é a Campina do Jordão. Não, lá dentro era podre. E o Senhor mandou uma destruição sobre aquele lugar. Tem pessoas hoje, famílias, sendo destruídas porque têm entrado pelo bel prazer que Satanás oferece. Porque parece bom. Às vezes eu fico vendo na rua, vejo o jovem lá fumando. Antes de eu me converter, há mais de 3 décadas atrás, eu também fumava e tal. Só que aquele jovem, ou então com os narguile, que é moda hoje, ele nunca está imaginando que um dia ele vai ficar velho. Se ele chegar lá, né? Ele não imagina. Quando eu era jovem, eu não imaginava que eu ia ficar velho. Quando eu tinha meus 17, 18 anos, só balada, só curtição. Mas a pessoa esquece que um dia ela vai chegar. Então, aos olhos dela, e se você for falar isso para ela, você é quadrado, você é cafona, você está
Porque às vezes esse era o meu sentimento quando eu era jovem. Quando alguém mais velho vinha falar, às vezes não falava por educação, eu falava, esse cara aí tá por fora. Mas a idade chega para todo mundo. Então, meu querido, em nome de Jesus Cristo, um dia vai ter o desfecho. Agora, não vem com essa, mas que sentença. Eu estou colhendo, eu colho o que eu semeio. Então, procure semear coisas boas. Porque quem semeia coisas boas vai morar com Deus Todo-Poderoso. Quem semeia coisas boas vai estar debaixo da graça de Deus. Amém? O tal do Ló, numa visão humana distorcida, olhou lá, achou que estava abafando. Mal sabia ele que ele estava sendo conduzido para a morte. Então, meu irmão, levanta a tua mão para o céu. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que toda visão humana distorcida, que tem te conduzido à morte espiritual, que tem conduzido a tua casa à morte espiritual, eu declaro que está quebrado em nome de Jesus Cristo. Mas que o Espírito de Deus aguce a tua visão espiritual, para que você trilhe o caminho da promessa de Deus, que você venha confiar no Deus da tua salvação. Essa é a palavra que eu libero sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E a pergunta é então, como vencer essa síndrome? Bispo, eu tenho um pouco disso, bispo. De vez em quando, se demore para mim, é porque infelizmente é o mundo que a gente vive. Bispo, esse meu olho é só o sangue. Como que eu vou vencer isso? Como eu vou andar trilhando o teu querer? O que fazer? Eu quero compartilhar com vocês o que te faz você caminhar debaixo da unção abraâmica. Porque Abraão foi diferente. Diga para o teu irmão, você é diferente. Aleluia. Eu vou vencer a síndrome de Ló. Primeiro, confiando em Deus, pois Ele vai pesar o meu coração. Como assim, bispo? Quando Deus enxerga em nós um coração puro, escreve o que eu estou te falando. Você vai ter honra de Deus na tua vida. Sabia disso? Você sabe que eu vejo muita gente às vezes tentando fazer algumas coisas, e as coisas parecem que não andam, trava. E aí às vezes a pessoa entra em parafuso, ela quer saber por que não anda. Tem que ver o que está lá dentro. Não é verdade? Tem que ver o que está lá dentro. Porque se o meu coração é um coração malandro, Deus não vai honrar. Amém? Olha a postura de Abraão. Escolhe você. Se escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão, ele está confiante que o que vai mudar o caminho, aliás, o que Abraão entende? Não é o lugar, mas é o Deus que está em mim que vai fazer a diferença. Entendeu como é que é? Não é o lugar. Estou fazendo faculdade. Ai, pai, eu acabei pecando porque os caras é tudo loucão lá. Irmão, para com esse negócio. Eles são loucão, mas eu sou a luz que chegou naquele lugar. Amém? Eu não sou Maria vai com as outras não, eu vou chegar ali, ao contrário. Eu vou meter um GD dentro lá da minha sala lá e já vou começar a ganhar esses caras que são loucão para Jesus. Eu faço a diferença, mas não é porque eu sou bom, é porque Deus está em mim. Não é o lugar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Eu moro lá do lado da biqueira. Porque eu moro do lado da biqueira, eu vou ser um drogado? Não. Eu vou orar e vou profetizar para que aquela biqueira receba o poder de Deus. Irmãos, nós vivemos isso quando nós plantamos a igreja lá em cima. Pensa num lugar tribulado. Tinha um boteco de frente assim, nem tinha alvenaria, era o boteco, era de madeira. Os pingaiados, eu estava pregando, eles entravam no culto gritando. Na porta da igreja tinha um cara que ficava passando farinha lá. Na porta da igreja, irmão, o cara para lá, para cá, para lá, para cá. O quê? Colocamos a intercessão para orar. E tome oração, tome oração, tome oração. Que os pingaiados que não queriam se converter, Jesus já levou. Aí depois, fizeram lá uma ação lá. E aí a polícia militar foi onde era esse boteco aí. Sangue de Jesus tem poder. Fizeram uma base militar top lá na frente. Aí os camaradas que já passavam o negócio se mancaram, né? Se continuar vai rodar. Sumiram.
Aquela loucura que tinha ali de bêbado, drogado, infernizando a igreja, acabou. Aí a gente foi lá, fizemos uma parceria, né, com a base. Então eles tinham às vezes algumas reuniões deles lá, que vinha lá o coronel, vinha não sei o quê. Aí a gente cedia para eles, aí eles davam maior atenção para nós lá na igreja. Resumindo, aquela malignidade caiu por terra. Por quê? Porque a igreja se posicionou, porque a unção abraâmica se fez presente. É isso que nós precisamos entender. Quando o Espírito de Deus está sobre nós, quando a unção abraâmica está sobre nós, tudo que não provém de Deus cai por terra. Amém? Acabou, meu irmão. Não teve mais droga, não teve mais cachaça, não teve, pelo contrário. A igreja era um chamariz, foi chegando. Aliás, nós mudamos para cá porque não cabia mais gente lá. Porque Deus fez uma obra poderosa em nome de Jesus. Amém? Porque o nosso coração desejava fazer para o Senhor. Amém? Eu venço essa síndrome de Ló. Além de ter um coração pesado por Deus e ter um coração limpo, eu também preciso entender que eu venço essa malignidade andando por direção de Deus e não pela minha visão limitada e humana. Versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, agora olha o detalhe, depois que Ló se separou dele. Por que Deus não falou antes? Né? Ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a tu e a tua descendência para sempre. Vamos tentar imaginar a cena. Poucos momentos antes, o Ló olha para aquela coisa linda, aquele lugar bonito, maravilhoso, vistoso, e vai e escolhe. Por mais fé que Abraão tinha, por mais homem de Deus que Abraão era, será que não passou em nenhum momento? E agora, irmão, olha o que sobrou para mim. Por quê? Porque embora Abraão fosse de Deus, mas a nossa mente é um campo de batalha. O diabo sempre está mandando seta. Só que aí ele começa a andar. E daqui a pouco então, Deus visita Abraão. Olha que coisa tremenda. O camarada escolheu aquilo que materialmente era melhor. O pior ficou para Abraão, mas nesse pior, Deus se revela. Talvez você entrou aqui hoje, você está passando um momento difícil, um momento delicado, um momento de luta, de aflição. Você está no pior momento da tua vida. E agora, se Deus estiver contigo, esse local, esse pior momento vai se transformar no melhor momento, porque agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! E olha que tremendo, Deus não fala conosco enquanto estamos em meio àqueles que têm a síndrome de Ló. Mas quando esses saem, Deus descortina as promessas e os milagres. Aleluia. Abraão está em meio ao deserto, Deus falando para ele, está vendo? Ó, olha para frente, olha para trás, olha para os lados, olha para o norte, sul, leste, oeste. Olha, porque vou eu te entregar tudo isso nas tuas mãos. Talvez Abraão não está enxergando quase nada assim que encha os seus olhos. Mas nós somos fruto da promessa de Abraão. Isso aqui, essa igreja, tudo foi prometido e foi dado a Abraão. É o cumprimento da promessa. Então, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, quem não está debaixo dessa síndrome, quem luta contra essa síndrome, vai vencer na confiança em Deus. Amém? Lança fora toda a malandragem do teu coração, todo o sentimento de, não, você não precisa disso. Você só precisa de Deus lá do alto falar, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Se Ele abençoar, não há porta que te retenha, porque você vai entrar por ela e vai viver o teu milagre em nome de Jesus. Amém? Diga, eu quero andar na direção de Deus. Aleluia. E por fim, em terceiro lugar, eu venço a síndrome de Ló. Versículo 18, diz assim, ó. E Abraão mudando as suas tendas. Então Abraão, agora Deus falou com ele, irmão. Agora ele está virado no giraia. Agora é só festa. Amém? Por quê? Porque o coração dele está feliz.
porque ele tem uma aliança com o Senhor. E aí o versículo 18 diz assim, ó: e Abraão, mudando as suas tendas, então ele está de mudança, vai caminhar segundo a orientação de Deus, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, o monte santo do Senhor. Aí, olha que tremendo, olha o que ele faz. Então Abraão levanta ali um altar. Sabe qual é o problema da igreja, irmão? É a mesquinhez. Você tem medo de dar o seu dinheiro para Deus. Calma, bispo, Deus vai. A noiva é de Deus. É fácil entender. 6 anos nós estamos aqui em cima. Quantas centenas e centenas e centenas de pessoas nós ganhamos aqui? Umas ficaram aqui, outras foram para outras. Não importa. Sabe por que nós ganhamos? Porque alguém financia essa porta ficar aberta. Quem? Os ofertantes e dizimistas dessa casa. Abraão, querido, mediante a fidelidade de Deus com ele, a bondade de Deus com ele, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar. E altar na Bíblia é sinônimo de oferta. Ele vai e entrega diante do Senhor aquilo que ele tinha de melhor. Sabe o que está faltando, queridos? Nós temos um coração mais liberal. Hoje eu estava conversando com o pastor Davi, uma guerra para pagar algumas continhas que estão lá. A gente mudou a igreja está linda. E ele falou: mas bispo, é uma guerra. Eu sei que é, porque falta o povo entender o que é a casa de Deus. Agora, desculpa, posso pregar tudo? Por isso que o povo não sai da pindaíba, gente. Porque o segredo da minha prosperidade é confiar em Deus. O segredo da prosperidade de Abraão não foi olhar para Campina. O segredo da prosperidade de Abraão não foi porque ele tinha o melhor emprego. Não. O segredo da prosperidade de Abraão é que ele confiou em Deus. Sabe por que eu não entrego? Porque eu não construo um altar diante de Deus? Porque eu não confio. A verdade é essa. Se eu falar para você aqui, ó, você me conhecer, fala: não, esse cara é de palavra. Se eu falar para você: coloca R$100 aqui, que eu vou te dar 200. Você vai pôr ou não? Fala a verdade. Você sabendo da minha idoneidade, você vai colocar ou não? Vai. Agora minha pergunta é: por que o povo não constrói altar para Deus? Porque o pessoal não tem liberalidade para com Deus. Porque o pessoal fica nessa ninharia. Irmãos, desculpa, mas tem coisas que quando eu falo que fé, tem que ser fé inteligente. Aí a gente fala que, olha, nós vamos construir, reformar esse altar, por exemplo. Aí eu ponho aqui, ó, ficou e tem 3 cotações, ficou em R$15.000 para reformar esse altar. Amém? Eu sei que vai ter gente que não tem nada, que ele vai dar R$2, que é o que ele tem. Eu sei que tem. E eu não estou pondo preço na tua oferta. Mas a minha pergunta é: por que a maioria quer dar R$2? Porque as pessoas não têm o sentimento. Porque, pera um pouquinho, quando eu vou fazer algo para minha casa, eu não tenho dimensão, sim ou não? Ô Alisson, vamos lá comprar uma TV de 75 polegadas para tua casa. Você vai falar assim: bispão, talvez hoje para mim não dá, mas eu estou com um dinheirinho aí, eu acho que uma de 43 polegadas dá. Então vamos lá. Amém? Agora já a pessoa fala: ô Alisson, vamos lá, tem uma oferta lá de uma TV de 75 polegadas. Ah não, bispo, vou comprar uma daquelas pequenininhas que tinha antigamente, sabe? De 12 polegadas. É meio desproporcional, né? Então a gente precisa, irmão, sabe, ter um coração grato. Não tem valor, não sei qual é o valor, mas você sabe qual é o teu melhor no altar de Deus. Então aprenda, irmão, construa um altar diante do Senhor. A obra não tem sido bênção para a tua família, seja bênção para a obra de Deus. O que você tem somado? O que você tem feito por Deus? Irmãos, as coisas não caem de paraquedas. Hoje você congrega numa igreja que tem tudo. Na nossa simplicidade, numa periferia, nós temos tudo. Hoje pela manhã o pastor Luiz recebeu um vereador aqui, que veio conversar. Aí veio aí, papo vai, papo vem, papapá, né? Nossa, meu, nunca fui numa igreja assim, aqui na periferia. Hoje depois, né? Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Falou com o Luiz falou: ó, aqui a gente não, meu pai não gosta de política. Você quer nos ajudar? Vai lá no mercado, traz, nós vamos ter um Natal feliz. Explicou para o camarada, falou: ó, traz lá salsicha, pão, guaraná, essas coisas, e abençoa as crianças.
Porque aqui, meu irmão, a gente não negocia a nossa fé. Amém? É assim que nós cremos. Nós cremos, meu irmão, que quando eu tenho um altar diante do Senhor, Deus irá suprir. Hoje, logo cedo, né, uma irmã aqui da igreja, tem uma empresa, já mandou um e-mail para a bispa, que já vai abençoar, não sei com valor alto lá, para ajudar não sei com o que lá. Né? Os mercados aqui. Então, Deus manda o suprimento. Amém? Inclusive, até fazer... pega o nome dessas empresas, nós vamos valorizá-las também, elas estão ajudando, vamos colocar nas nossas redes sociais, que são às vezes empresas até de ímpio, que estão abençoando esse trabalho. Porque o Natal Feliz é um baita de um trabalho, querido. Você pegar aí 600, 700 crianças que vão ganhar. Irmãos, eu sempre falo aqui, há 2 anos atrás, eu vi aquele rapaz da Record, que tem mídia, o Geraldo Luiz, ele fez um trabalho lá para, acho que 200 crianças, ele não conseguiu suprir as 200 crianças. Nesse mesmo ano que ele não supriu 200, com mídia, com TV, nós fizemos o Natal Feliz para 1000 crianças. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo da unção abraâmica. A síndrome de Ló é mídia, é A, é B. Nós estamos em Itaquera. O que vai tirar daqui? Mas essa Itaquera, ela é de Jesus. Amém? E Deus levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Aliás, eu queria deixar o meu convite para o Natal Feliz. Você vir, você tem que ver com teus olhos. Porque é só a gente vendo que a gente valoriza. Ver as crianças que não tem condição nenhuma. Ela pega aquele brinquedo, irmão. Amém? O olhinho dela brilha. Crianças, se a gente não amar, não der carinho, futuramente começa a crescer, começa a entrar nessas coisas de malandragem aí, vira o que não serve. Então eu louvo a Deus que naquilo que tange a nós, no nosso limite, no Senhor, nós estamos fazendo o que nós podemos. Sabe por quê? Porque nós cremos que nós temos um altar diante de Deus. Estou falando, nós somos abençoados. Irmão, é as loucuras que a gente vive aqui, irmão. É umas doideiras. Você fala, sabe, irmão Luiz, às vezes você fala, não tem para onde correr, daqui a pouco, pá, Deus manda, porque Ele é o Senhor. E ontem Deus falava comigo, nós estávamos em oração e a bispa, e Deus falava para a gente, pode ir fazer para a minha igreja que eu sou contigo. E Deus falava, porque eu conheço o coração de vocês. Provérbios 16, 2. Deus pesa o coração, aleluia. Eu quero orar por você, meu irmão. E você vai sair daqui hoje. Escuta, você tem que entender o que o bispo está te ensinando. Esquece ser advogado, engenheiro. Você tem 10 empresas, você pode ser o que você quiser. Você tem isso como ferramenta. Você precisa da bênção de Deus. A bênção de Deus é aquilo. Tem 10 caras ali naquela cotação. Ela vem no seu colo. Mas como? Deus mandou. Tá todo mundo, tem gente maior do que você na briga. Deus vai pôr nas tuas mãos. Por quê? Porque nós servimos a um Deus poderoso, meu irmão. Amém? Não deixe os teus olhos te enganar. Confia nele, confia nele, confia nele. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus.